Eu não sei se você já me acompanha há muito tempo, mas se você já me segue pelo menos desde 2020, você deve lembrar que eu falei na época assim: não aceite essa focinheira sem comprovação científica. Isso não passa de um teste de controle social de submissão para ver até onde você obedece às ordens sem questionar e sem investigar se realmente aquilo procede. Se você não passar nesse teste, daqui a pouco, isso em 2020, tá? Daqui a pouco você vai ter que aceitar uma picadinha obrigatória, um passe obrigatório e um chip obrigatório. Você lembra disso? Mas se você já me segue pelo menos desde 2020, você deve lembrar que eu falei na época assim: não aceite essa focinheira sem comprovação científica. Isso não passa de um teste de controle social de submissão para ver até onde você obedece às ordens sem questionar e sem investigar se realmente aquilo procede. Se você não passar nesse teste, daqui a pouco, isso em 2020, tá? Daqui a pouco você vai ter que aceitar uma picadinha obrigatória, um passe obrigatório e um chip obrigatório. Você lembra disso? Infelizmente, eu acertei tudo isso. Tava faltando ainda a questão do chip, que foi alvo assim de gozação, de deboche, né, em vários grupos, de várias pessoas. E eu adoraria estar errada. Mas essa semana, o CEO daquela empresa de picadinha, que inclusive foi entrevistado na rua, sabe? Perguntaram pra ele o que ele tinha a dizer sobre as picadinhas dele não impedirem a transmissão e dele ter enganado todo mundo, sobre as pessoas que estão, né, falecendo subitamente. E que ele ficou calado, porque não tem nada a dizer. Mas, essa semana, teve um vídeo muito interessante dele. Ele fala sobre a colocação de um chip biológico, um chip, entendeu? Dentro de um comprimido. E que aí, ao se dissolver no estômago, é enviado um sinal. Tô pensando aqui, como que esse sinal é enviado? Para onde esse sinal é enviado? Ele fala que as companhias de seguro vão poder ter acesso se as pessoas estão tomando comprimido. Uau! Isso daí tá melhor do que a encomenda. Eu quero fazer umas observações sobre isso. No meu Instagram anterior, que foi derrubado, eu tinha destaque falando sobre inteligência artificial, sobre Neuralink, fazendo as pessoas refletirem no seguinte: se hoje em dia as pessoas já vendem lista de e-mails para grandes empresas, imagina tendo acesso a dados de saúde das pessoas. Imagina se um plano de saúde tem acesso a isso. Vocês não acham que eles podem cobrar mais caro de quem é doente? Ou numa entrevista de emprego, a pessoa contratar aquele que sabe que é saudável? E o nível de controle que você pode ter sobre cada indivíduo com esse tipo de informação? Um outro aspecto muito importante é que se essas informações vão para a nuvem, elas podem voltar. Pode ser uma via de mão dupla. Quem garante que não vai vir uma programação do seu subconsciente, uma mensagem subliminar? Não sei se vocês sabem, mas experiências com chips em cabeças de animais já é feito desde a década de 40 pela CIA. E aí eu posso estimular áreas específicas. Se eu quero que você tenha prazer com alguma coisa, eu posso ir lá, por exemplo, estimular a sua áreazinha de dopamina. Quando você vê alguma coisa, quando você come alguma coisa. Imagina que você não vai saber que esse pensamento não é seu. Com isso, além do controle total sobre suas funções vitais, sem você precisar me falar absolutamente nada, eu posso também manipular, moldar os seus gostos, as suas atitudes, as suas reações, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Você entende a proporção que isso pode tomar? Assim, a imaginação é o limite. Essa informação que ele passou sobre esse chip biológico me deixou com duas dúvidas muito grandes. Primeiro, como que esse sinal vai ser enviado? A gente precisa de uma antena? A gente precisa de ter alguma coisa dentro do nosso organismo que ajude a enviar esse sinal? A outra coisa é o seguinte: como é que ele vai saber que é dentro da pessoa, daquela pessoa específica? Se eu colocar esse comprimido no estômago de um cachorro, como é que vai saber? E aí fica me passando umas ideias mirabolantes assim na cabeça. Será que eles já deram um jeito de colocar dentro das pessoas alguma coisa, não sei, magnética talvez, eletrônica, eu não sei dizer, mas que ajude a enviar esse sinal? Eu fico lembrando daquelas teorias loucas da conspiração que falava que dentro das picadinhas tinha grafeno. Que o grafeno, ele é condutor de eletricidade e que ele ainda atravessa a barreira hematoencefálica. E tinha uma teoria mais louca ainda, né? Que falava de uma identificação de quem tinha tomado, que aparecia com números e letras, sei lá. Mas isso faria sentido, né? Para quando você usar esse chipzinho biológico, ele interagir com isso que eu não sei o que é, de identificar cada pessoa. Não é que no final das contas, acaba juntando esse quebra-cabeça? E faz sentido essas teorias loucas? O que é que você acha disso? It is basically biological chip that it is in the tablet, and once you take the tablet and dissolves into your stomach, sends a signal that you took the tablet. So imagine the applications of that, compliance, the insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do take.